A paz do Senhor. Chegamos ao Salmo 19. Este salmo é maravilhoso. Ele fala de duas formas com que Deus se relaciona conosco, se revela ao ser humano. Duas maneiras de Deus se revelar ao ser humano. Primeiro, através da própria natureza. É uma forma bem elementar, mas na natureza Deus mostra o seu poder, a sua graça, a sua perfeição, sua beleza e a sua misericórdia. Também Deus se revela especialmente pela sua lei, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Este salmo é realmente maravilhoso. O salmista, ele exalta a excelência da criação de Deus e as leis do Senhor. É algo extraordinário. Diz assim este salmo de Davi: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus diz nestes primeiros 5 versículos do Salmo 19 que os céus pregam o amor de Deus, a glória de Deus e a soberania de Deus. Sem palavras, a natureza anuncia que Deus é para sempre. E é interessante aqui o destaque para os céus. Deus pôs um tabernáculo para o sol nos céus, e em meio a todas as obras da criação, aquelas obras que, a partir do olho nu, o homem pode ver aqui da terra. O salmista destaca a figura do sol. Hoje nós sabemos que o sol tem 2 movimentos próprios, ele gira em torno do seu eixo de forma semelhante à Terra a cada 25 dias, e ele se move num circuito pelo espaço entre as estrelas numa velocidade de 19,2 quilômetros por segundo. Ou seja, meu caro ouvinte, 69.120 quilômetros por hora. E aqui a palavra de Deus diz, de modo figurado, que Deus fez para o sol um tálamo. Interessante essa palavra. A palavra tálamo, no hebraico, é chupá, aquela tenda matrimonial erguida sobre 4 estacas que eram sustentadas por 4 judeus sobre a cabeça do noivo lá na antiguidade. E hoje eles usam até isso, mas é um tipo de uma tenda provisória fixa que eles colocam ali, a gente vê nas festas de casamento dos judeus ortodoxos. Na realidade, meu querido ouvinte, tanto a terra como o sol, bem como todos os outros corpos celestes, viajam incessantemente em seus cursos e órbitas por todo o espaço, em um sincronismo harmonioso que deixa qualquer cientista boquiaberto. O Sol se movimenta pelo espaço seguindo seu curso,
como já disse, numa velocidade de 169 mil quilômetros por hora, e os seus planetas giram ao redor dele ao mesmo tempo em que viajam pelo espaço. Não se sabe muito bem ao certo quanto tempo leva para completar todo o circuito através dos céus, mas é isso que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 19. E o Salmo 19, versículo 6, diz que Deus traz algumas bênçãos dos céus. Primeiro, eles declaram a glória de Deus. Segundo, eles anunciam a obra das mãos do Senhor. Terceiro, eles fazem declaração, eles proferem declaração sobre a existência do nosso Deus. Eles mostram sabedoria. Também os céus, eles têm uma mensagem universal do nosso Deus. Os céus também dão vida à terra. Que salmo maravilhoso é o Salmo 19, é algo extraordinário. Este poema, meu caro ouvinte, é incomum e é uma oração para que a lei do Senhor, que contém tanto poder, para iluminar e enriquecer uma pessoa. Olha o que diz então do versículo 8 em diante, a palavra no Salmo 19 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanecem eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha aqui. Primeiro ele diz que os céus anunciam as obras da mão do Senhor. Agora ele diz que a lei do Senhor refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. Também aqui diz do versículo 12 ao 15 que não será negado ao servo de Deus, no caso aqui é o salmista, estas bênçãos provindas de Deus. Olha aqui o versículo 12 ao 15. É isso que Deus está falando comigo e com você. Deus quer nos abençoar através da natureza, da revelação que Deus faz dele mesmo nela, através da revelação que temos na palavra. Olha o que diz o versículo 12 em diante, que começa com uma pergunta: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. O Senhor, rocha minha e libertador. Veja que Deus aqui diz que não vai negar as bênçãos ao servo dele. Que salmo maravilhoso. É interessante, meu querido ouvinte, minha cara ouvinte, que o harmonioso funcionamento do universo expressa o amplo objetivo e a precisão da vitória do Senhor sobre os que outrora era mar incontrolado, escuridão primeva. Quando você vê lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, no hebraico tohu bohu, a terra era caótica, até que Deus começou
ajeitar o globo terrestre e deu beleza a ele. Mas antes era um caos que tornara impossível a existência humana. Mas Deus preparou o globo terrestre para o ser humano, a sua imagem e semelhança, viver nesta terra. Aqui, neste Salmo 19, nessa altura, ele se parece muito com o Salmo número 104 e se parece muito com Gênesis, capítulo 1, os primeiros versículos, não é? A glória de Deus que os céus narram no versículo 1 é o poder e a sabedoria que o Senhor revela na terra ao organizá-los. É muito maravilhoso saber disso. É interessante o que Deus diz na sua palavra. E ele fecha o Salmo dizendo que a lei e a vontade de Deus, poderoso, visível aos seus servos, é realmente a sua revelação de amor a nós. Daí a oração pela imparcialidade para com ela, que você vê no versículo 12 ao 14. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Salmo 19 é um salmo que exalta a palavra de Deus. Devocionalmente, eu destaco a você que Deus quer te abençoar e uma maneira primordial de o Senhor ministrar a sua bênção àqueles que creem nele é através da palavra de Deus. Creia que a palavra de Deus tem bênçãos para você. E quais são as bênçãos da palavra de Deus? Primeiro, ela converte a alma daqueles que se voltam para Deus. É o que diz o versículo 7 deste salmo. Em segundo, ela dá sabedoria aos humildes. É o que diz o versículo 7 também. Ela alegra o coração. É o que diz o versículo 8. Ela ilumina os olhos como o sol ilumina todos os seres vivos da terra. É o que diz o versículo 8. A quinta bênção da palavra de Deus no Salmo 19, ela admoesta, ela aconselha com carinho os servos de Deus. Em sexto lugar, ela recompensa os obedientes, conforme o versículo 11. Quem vive na palavra, meu querido ouvinte, como o sol vive no céu, e quem se mantém vigilante, como os observadores que contemplam os corpos celestes, é abençoado. Então, Deus diz a você que Ele te ama e Ele dá para você o céu, para você sempre perceber o poder de Deus. Olhe para as alturas, olhe tanto de dia como à noite, você vai ver a grandeza de Deus nos céus. Olhe para o sol, mesmo que haja tempestade, o sol sempre nasce. O sol é uma ilustração da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus nunca avançou 1 centímetro o sol sobre nós para nos queimar. Deus jamais também vai recuar 1 centímetro, 1 metro o sol de nós, de modo que nós morrêssemos congelados. O nosso Deus é fiel. O sol sempre brilha. Você está em luta, em dificuldade, em problemas, creia na fidelidade de Deus a você. Em nome de Jesus, receba esta palavra